Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Ainda é 11 da 12 horas, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pra gente continuar nossa jornada espiritual, pessoal. Bom dia quem está no dia e boa tarde para quem já almoçou e boa noite, né? Para quem já jantou, né, pessoal? Graças a Deus, agradecer a vocês, pessoal, que eu tô vendo que a, a visualização não para de crescer, né? Então isso quer dizer que tem pessoas novas, pessoas que estão conhecendo os meus vídeos, né? O trabalho que eu estou fazendo aqui espiritual, eles estão conhecendo assim, sabe? E algumas pessoas já vêm acompanhando, mas preocupação de olhar para essas pessoas novas também, né? Para que ela compreenda o que eu estou falando, né? Porque às vezes a pessoa vai, assiste, gosta de uma coisa, aí continua, né? Tem outros que estranham, tem estranheza por causa do que é de um grupo religioso, né? Um pensamento religioso, aí ele estranha e às vezes não segue o pensamento, né, pessoal? Mas para você ter entendimento das coisas, você tem que continuar. Porque senão, se você parar, você não vai compreender. O entendimento ele não vai vir assim só em uma meia hora, uma hora de relógio, todo o entendimento da sua. Não vai vir assim, pessoal. É um processo a cada dia. Os pessoais que estão aqui dentro do princípio que eu gravo o vídeo, eles já estão já adiantadinho, né? Mas você pode chegar lá. Se você está começando a despertar agora, a entender a coisa, você tem que continuar, porque você vai alcançar esse nível de consciência. Porque é tudo nível de consciência, pessoal. Entende? É tudo nível de consciência. Então, se você está com a consciência nessa forma aí ainda, quando você ir e começar a obter conhecimento, vai expandir a sua consciência e você vai adquirir mais. Então, isso vai fazer mudar, isso vai ser mudar a sua visão da realidade que você está vendo aqui, né, pessoal? Tem que mudar, o qual vai lhe trazer uma lucidez, uma clareza melhor do que está acontecendo, sabe? Do da como é que se diz? Dos problemas que estão acontecendo aqui, você vai ver as artimanhas dos inimigos, você vai perceber isso. Então você tem que estar lúcido. É para isso que Deus está despertando as pessoas para que ela perceba como é que se diz? Porque eles estão, sabe, na mutreta ali fazendo as coisas às escondidas. Mas quem está desperto percebe. Foi o que eu falei até aqui no vídeo. Aí tem mensagens subliminares. Então, eles usam muitas mensagens subliminares. Em desenho, filme, propaganda, novela, tudo para fazer com que essas pessoas caminhem como eles querem que ele caminhe. Então, você está sendo escravo. Entende, pessoal? Está escravo aqui. Quem que está sendo escravo? A sua consciência. Porque você está cumprindo, agindo inconscientemente
fazendo aquilo que a Matrix quer que você faça. E quando você despertar, você vai despertar para fazer o propósito, o trabalho da espiritualidade. E é isso que eles não querem. É por isso que eles querem hipnotizar vocês, deixarem vocês fazendo aquilo que eles querem. Entende, pessoal? Entende agora por que a lucidez é importante para a gente entender isso? Então, é o meu tema que eu vou falar hoje. Eu estou dando essa introdução porque é o meu tema, né, pessoal? O que é lucidez espiritual? Por que é importante estarmos com lucidez aqui, né, pessoal? Nessa realidade. Por que é importante? Esse é um tema espiritualista, né, que muitos que têm projeção astral, saída do corpo, eles falam que você tem que, a sua consciência tem que acordar no mundo espiritual. É verdade, tem que acordar. Mas antes de você acordar lá, pessoal, você tem que estar lúcido aqui. Porque aqui também é uma parte do umbral. Se você não sabe disso, você está no umbral. Bem-vindo ao umbral, tá? Bem-vindo ao umbral, né? Porque você está pensando aqui que é o paraíso, que é as coisas tá, não, não é verdade. Isso é uma visão que você vai criar o mundo de Poliana na sua consciência, na sua mente. Você viu falar sobre o mundo de Poliana? Então, você não pode, você tem que estar lúcido para não estar nesse mundo de Poliana. Antes de eu despertar, eu ia para a igreja, eu pensava que a igreja lá, todo mundo era bonzinho, era santinho, sabe? Eu estava com o meu pensamento no mundo de Poliana. Precisou alguém me jogar um balde de água fria para eu acordar, entende, pessoal? Então, esses baldes de água fria, é o quê? Vai ser os problemas que vai acontecer na sua vida. Você vai perceber que até naquele lugar que você pensava que era certinho, que era santo, você vai ver que não é bem assim. Lá também tem espírito agindo, né? Espírito aí do umbral está agindo também nesses grupos religiosos para enganar a pessoa, para deixar ela cega, sem entender nada da espiritualidade. Entende, pessoal? Então, é o meu tema de hoje que a gente vamos saber o que é essa lucidez espiritual, né? E responder porque é importante a gente estar desperto aqui com lucidez, né? Entende, pessoal? E isso, para quem despertou espiritualmente, é essencial é, você entrar nessa lucidez. Porque eu estou vendo até no meio, tanto evangélicos, religiosos aí, né? E no meio que se fala como é que se diz? Da espiritualidade também tem gente sem essa lucidez. Entende, pessoal? Não pode, porque como é que se diz? A espiritualidade, uma pessoa que não está enxergando assim, espiritualidade não vai usar com a amplitude que ele quer usar, entende? Então, aí o que é lucidez espiritual? Ele fala, lucidez é um estado mental caracterizado pela clareza de pensamento e pela capacidade de compreender e perceber a realidade de forma precisa e objetiva. É uma habilidade de estar consciente, racional e alerta, sem confusão ou distorção da percepção.
Então, pessoal, ele fala aqui que essa lucidez espiritual é um estado mental. Então, é o seu estado mental, a sua mente está no presente. E ela está olhando o quê? Ela tá olhando com clareza tanto o pensamento que você está pensando e pela capacidade de compreender a realidade de forma objetiva, então de uma forma clara. Ele fala, é a habilidade de estar consciente. Então, você está consciente no momento, racional e alerta, sem confusão, sem distorção de percepção, sem nada. Então, se você está assim, você vai perceber o engano. Existe engano aqui, pessoal. Por que as pessoas não percebem engano? Porque ela está dormindo, ou se ela está desperta e não está trabalhando a espiritualidade, ela está sem lucidez aqui. Ela não percebe o engano. Aí como é que você não percebe as artimanhas que você está aqui, nessa realidade? Aí você quer ficar lúcido lá no mundo espiritual. Você entende, pessoal? Não tem. A primeira lucidez que é onde você tem que ficar lúcido é aqui, pessoal. É aqui que você tem que ter lucidez. Aí, quando sua consciência sai do corpo físico, você começa a ter lucidez lá no mundo espiritual. Entende? Aí ele fala: a lucidez é um aspecto fundamental da mente humana e desempenha um papel crucial em várias áreas da vida, como a tomada de decisão, resolução de problemas e comunicação eficaz. Então, você está lúcido aqui, pessoal? Você vai fazer com que você seja crucial aqui nessa vida, nessa realidade. Porque você vai tomar decisões assertivas, né? Você vai ter uma resolução de problemas, surge um problema, você vai ter como resolver e uma comunicação eficaz. Então, se uma pessoa ela é espiritualista, está dizendo que despertou, mas ela aí entra em confusão de trânsito, entra em negócio de política, ela tá ali se irritando com aquilo, tá ali. Ela está lúcida, pessoal. Ela não está lúcida, entende? Porque ela tem que saber isso aí que é criado da Matrix. Então, até no seu trabalho, em todos os lugares, os espíritos vai lá. Não tem jeito. E você tem que estar atento para ver qual é a reação de ter influência espiritual ali. E se você não está lúcido, você não vê isso. Você aí vai até pensar que a outra vai tomar raiva da outra pessoa, mas a outra pessoa está sendo usada por espírito. Porque aqui é umbral e as pessoas estão em baixa frequência, vai ser usado por esses espíritos. Tá certo, pessoal? Não tem, não tem por onde correr. Os pessoal querem ficar lúcido lá no umbral, né, espiritual, né? Na outra dimensão mais, como é que se diz? É, como é que se diz? Que não é da matéria densa, é uma matéria mais sutil. Ele quer ficar lúcido lá, mas ele está aqui dormindo. Não tem como, pessoal. Não tem como. Você tem que estar lúcido nos dois, entendendo as duas realidades. A sua consciência tem que estar entendendo. Aí ele fala: a lucidez é essencial para o funcionamento adequado da mente e do corpo. Quando estamos lúcidos, somos capazes de processar informação de forma mais clara e tomar decisões informadas. A falta de lucidez pode levar
ao erro de julgamento, confusão, dificuldade na resolução de problema. Então, você vai errar, e quando você erra aqui, você vai sofrer, né? Por outro lado, a lucidez nos permite ver as coisas como elas realmente são, sem distorção ou ilusão. Isso nos ajuda a lidar com o desafio da vida de maneira mais eficaz e alcançar nosso objetivo de forma mais eficiente. Então, quando você está com lucidez, você vai estar vivendo aqui nessa ilusão, mas você não vai estar vendo as ilusões. Porque a Matrix criou as ilusões para tapear a nossa consciência, né? Tapear, né? É iludir a nossa consciência. Mas por detrás dos bastidores está acontecendo a bagaceira. Entende, pessoal? Então, se você está de perto, você está vendo a bagaceira. Você está vendo as coisas onde estão erradas. Então, vai dar mais clareza a você. Aí ele fala, para a lucidez, né? Para ter a lucidez, estado da pessoa lúcida, quem compreende bem expressa suas ideias com clareza e utiliza perfeitamente as suas faculdades mentais. Então, aquele que está lúcido, ele vai utilizar essas faculdades mentais perfeitamente. Tanto aqui como lá na outra realidade, pessoal. Porque você pode sair do corpo também, você pode estar até lúcido lá, mas se você não tiver com a lucidez, você vai fazer a mesma coisa que você faz aqui. Não tem jeito, pessoal. Entende? Aí ele fala, o que é que ele fala mais? Lucidez tem a ver com a percepção e com a habilidade de entender. Então, é a percepção, é a habilidade como a sua consciência está entendendo isso, né? O que se passa em volta. Então, você está entendendo o que está se passando à sua volta. A pior coisa é você estar no lugar e você não está entendendo. O que é que está acontecendo aqui? Aonde eu estou? O que é que... Entende? Tem gente assim, pessoal, aqui no mundo. Ele caiu aqui no mundo, né? Entrou na encarnação, parecendo que caiu de paraquedas. Ele está... O que é que eu faço, meu Deus? Aí, por que isso? Por que aquilo? Aí, para não ficar fora do... Aí tem uns escolhendo a esquerda, outra a direita, aí se iludindo lá na confusão, sabe? E aí? Mas se você está de perto, você fica olhando todas essas coisas. E tá vendo ali a ação da Matrix ali, do inimigo ali. Entende? Aí ele fala, por isso sempre pensamos em despertar da consciência, a lucidez aparece como uma chave que abre a porta. Então, a lucidez, a nossa lucidez, é a chave que abre a porta. Então, a chave da igreja, quando Cristo fala lá, que a gente tem a chave na mão para abrir a porta, é a nossa lucidez. Então, sem essa lucidez, você não entra em contato, você não pega a chave para abrir a porta para a dimensão espiritual. Você entende, pessoal? Vai continuar fechada a porta da espiritualidade para você. Você não vai abrir, porque você tem que ter a lucidez, é que você é que abre a porta. Que a espiritualidade não pode usar uma pessoa que não está lúcida, porque aquele que está na inconsciência está sendo usado pela Matrix, a espiritualidade de baixa vibração. Está sendo usada por isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, através dela vamos aguçando a nossa percepção e ativando a nossa faculdade mental e mediúnica. Então, a mediunidade começa a florar. Você sabe o que é mediunidade, né, pessoal? Eu tenho um vídeo gravado aqui falando sobre isso, aqui no YouTube.
falando que é mediunidade. Que é o quê? Começa a aflorar aquela percepção do mundo dos espirituais. Você começa a sentir o sentimento do outro com mais força. Você começa a ter ler pensamento. Então, vai aflorar essas coisas. É o quê? Por causa da sua lucidez. A sua lucidez de quê? Da sua consciência está percebendo não só essa realidade física, como a realidade espiritual. Entende, pessoal? Aí ele fala, através da lucidez, conseguimos despertar a mente e nos aproximar da espiritualidade. Então, pessoal, sem lucidez, você não vai conseguir se aproximar da espiritualidade. Porque a lucidez, ele falou, é a chave. Porque existe uma barreira que está fechada, né? Por isso que Cristo está lá do outro lado espiritual, está batendo na porta. Mas é a sua lucidez, que é a chave, né? É que você abre para Cristo entrar. Sem essa lucidez, a espiritualidade não entra, pessoal. É por isso que eu estou falando. Espiritualidade não tem nada a ver com a religiosidade. Porque eu estou vendo um monte de religioso que está sem lucidez. Está dormindo ainda. Nem acordou, precisa acordar e começar a ter lucidez, ele pegar a chave dele, né? E abrir para a espiritualidade, né? Abrir para quem? Para Cristo entrar, porque ele está batendo na porta. Você, às vezes, está até dormindo, não está ouvindo nem a batida, a voz de Cristo. Entende, pessoal? Aí, como é que você vai ter comunhão com a espiritualidade, com esse Deus? Como é que você... Se ele está do outro lado de fora, para ter comunhão, você tem que chamar para dentro a espiritualidade para ele trabalhar dentro de você. Entende, pessoal? Sem essa lucidez, não vai acontecer. Aí ele fala, ao descobrir e descobrir qual a sua lucidez espiritual é importantíssimo. Então, ele fala aqui, por que é importante estarmos com lucidez? Porque sem a lucidez, a gente não vai conseguir se aproximar da espiritualidade. Então, é por isso que é importante a gente estar lúcido aqui, pessoal. Né? Ele fala, e descobrir qual a sua lucidez espiritual é importantíssimo. É por isso que é importantíssimo, porque senão você não vai ter a proximidade com a espiritualidade, não vai ter comunhão. Você pode ser até um religioso, tá aí queimando incenso, orando, meditando, né? Indo para a igreja todo domingo, bota a Bíblia debaixo do braço. Você pode estar fazendo isso, mas a espiritualidade não está tendo comunhão com o seu ser espiritual. Entende? Porque você não está lúcido, né? Aí ele fala, nessa jornada, o primeiro passo de respeito à matéria. Então, pessoal, você tem que ficar lúcido aqui da matéria. Não tem como. É por isso que a Bíblia nos ensina: vigiai e orai. Esse vigiar é você estar lúcido. Uma pessoa que o vigia, por exemplo, o vigia que fica lá na guarita, se ele estiver dormindo lá, ele está consciente, ele está vendo as coisas, o ladrão entra, rouba e sai, aí ele nem vê. Aí quando vai ver, ó, entraram aqui, roubaram, ô, rapaz, você não estava vigiando, não foi? Você entende, pessoal? É isso. É isso que é vigiar. Aí ele fala, não conseguir ter uma compreensão mínima do mundo em que vivemos e como ele funciona impede o despertar. Então, se você não tem a mínima, né? Ele fala a mínima compreensão do mundo em que você está, você tem que saber como esse mundo funciona. Tem muitos evangélicos que acreditam que o mundo é um globo. E o mundo não é um globo, pessoal. Foi o que a Matrix inventou aí.
Então, está dormindo, precisa acordar, buscar informação, precisa ir atrás disso. Está dormindo ainda, entende? Então, as pessoas têm que ter um mínimo de compreensão de como funciona o mundo aqui. Senão, impede o despertar. Então, impede que você esteja desperto, né? Tenha lucidez. Aí ele fala: de nada adianta acumular muito conhecimento espiritual, mas ser incapaz de entender a dificuldade humana de uma encarnação, para através dela conseguir entender o mundo como um pano de fundo para uma jornada evolutiva de muitas consciências. Então, pessoal, precisamos entender, porque tem muitas pessoas, até espiritualistas, que quando está passando por dificuldade, né, na encarnação dela aqui, ela começa a reclamar, começa a espernear, ela não entende que aquilo também faz parte da evolução da consciência dela. E de todas as pessoas, até ela ver outras pessoas sofrendo. Ah, por que essas pessoas estão sofrendo? Ai, por que o mundo aqui é assim? Entende? Ela não compreende ainda como funciona o jogo. É por isso que eu falei, você está em um jogo, a sua consciência está em um jogo, você precisa entender a regra do jogo. Se você não entende isso, você fica, as coisas daqui ficam afetando a sua consciência. Entende, pessoal? Você não está entendendo o jogo. É preciso ter essa lucidez para ver isso, né? Aí, sem ela, podemos conceber um mundo fictício, baseado em nossa própria experiência e concentrado no seu próprio umbigo. Então, pessoal, é o que fala, né? Você, sem essa lucidez, você cria esse mundo fictício, cria o mundo de Poliana. É como eu estava quando eu não estava desperto, eu andava no mundo de Poliana. Eu pensava, ai, a igreja agora, todo mundo aqui é bonzinho, oh meu Deus. Entende? Até acontecer coisa para eu cair na real. Entende? Precisei cair na real. Entende, pessoal? Para não ficar naquele próprio umbigo, criando aquilo da sua mente e você tá no umbral acontecendo um bocado de maldade, acontecendo um bocado de coisa nesse mundo, e eu ali pensando, ah, tá tudo bem, ah, tá no mundo de Poliana. Não é assim, pessoal, entende? Aí é por isso que a lucidez é importante. Aí ele fala: desta forma, temos uma compreensão parcial sobre os acontecimentos, pois levamos em consideração somente a nossa experiência. A falta de lucidez também pode trazer sofrimento. Então, por isso que às vezes o processo de despertar é um pouco doloroso, pessoal, porque a gente vai ver coisas que a gente não está vendo. E isso vai mexer um pouco com a nossa emoção. É por isso que você tem que trabalhar a espiritualidade para controlar isso. E entender que isso daí é o jogo. Você está num jogo, você está. Entende? Isso faz parte do jogo. Você tem que entender isso. É por isso que traz o sofrimento ali. Pois ficamos mais propensos a encarar as dificuldades com grande injustiça. Então, a gente vai encarar aqui para fazer as coisas boas, mas a gente está vendo em todo lugar injustiça, pessoal. Olha aí, qual lugar aí você não tem injustiça? Até no lugar que era para não ter injustiça, que é os grupos religiosos, é onde tem mais injustiça. Você entende? E se você não está lúcido para isso, você se perde, pessoal. Aí ele fala: enxergando o mundo como um lugar essencial, mal, desigual, onde a arbitrariedade impéria. Então, você vai enxergar
É isso, pessoal. Entende? E, e como é que você vai lidar enxergando essas coisas? Por isso que o despertar, pessoal, você tem que estar preparado emocionalmente. Tem que trabalhar a energia. A gente é todo dia trabalhar para entender o que acontece no jogo aqui. Faz parte do jogo, né? Faz parte do meu show. Tem até uma música, né, Cazuza? Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor, né? Tem até uma música aí. Aí ele fala, a lucidez, portanto, é uma medida equilibrada a nossa visão sobre a realidade. Então, a lucidez é para trazer um equilíbrio. Porque se você está lá inconsciente só no engano, você tá no desequilíbrio. Então, a lucidez é para trazer esse equilíbrio, para a gente entender aonde está o erro, aonde está, para a gente ir caminhando espiritualmente. Entende? Até nessa realidade, o que é que está correto, o que é que não está. Entende? A gente precisa ter isso. Aí ele disse: sabe onde estamos e por que estamos nos proporcionando essa possibilidade de ter essa postura perante a vida que favorece o nosso desenvolvimento. Então, a gente saber onde é que estamos, o que é que a gente veio fazer aqui, então, tudo isso é você estar lúcido, né? Não está uma pessoa que está na espiritualidade só está obtendo, mas, ai meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Você ainda não está lúcido, precisa trabalhar essa lucidez aqui, né? Porque quando você sai do corpo, você está lúcido lá, igual como você está aqui, pessoal. Mas se você não está lúcido aqui, como é que você quer ser lúcido lá? Entende? Aí ele fala, ela também evita que sejamos levados pela leviandade, pelas propostas metafísicas que atraem nosso desenvolvimento, pois nos ajuda a exercer a criticidade. Então, você vai ser uma pessoa crítica. Você não é qualquer o pregador, uma pessoa está passando informação, você vai logo recebendo assim. Então, isso acontece com pessoas que estão inconscientes. Você vê como os grupos religiosos falam, eles colocam na cabeça que ali só é a verdade para aquelas pessoas, elas acreditam ali. E ficam ali, pá. E até briga com você se você vir trazendo outra informação, eles entram. Por isso que teve alguns religiosos aqui que entrou nas minhas redes sociais, estava querendo brigar comigo, discutir, entende? Mas só que eu estou desperto, estou com lucidez, estou observando o pé dele. Em qual consciência ele está. Então eu não vou entrar em atrito com uma pessoa dessa. Entende? Porque ele está nesse domínio, pessoal. Então, você estar de pé, desperto vai evitar essas leviandades dessas pessoas, né? As propostas metafísicas, entende? Atrasa o nosso desenvolvimento. E se você entra, escolhe um lado, ou direito ou esquerdo, você atrapalha o seu desenvolvimento. Você tem que ficar no caminho do meio, a sua consciência. Que é o quê? Você ficar ali observando tudo, analisando. Será que isso é verdade? Não. Observar o que o cara diz? Não. Mas como é? Por exemplo, eu já ouvi dizer que a espiritualidade não é importante mais. Já vi aí. YouTube. Pessoas aí dizendo que é da espiritualidade. Diz que não tem esse negócio de ficar assim. Não tem negócio de espiritualidade. Então, uma fala dessa. Se você está com a clareza, a lucidez, você percebe que ali é um espírito de engano. Entende, pessoal? Aí ele fala, quando falamos do despertar, falamos de lucidez. Não tem como. Quando você fala do despertar, está falando da lucidez da consciência da pessoa.
Aí ele fala, enquanto a maior parte das pessoas estão adormecidas, é um fato, né, pessoal? A maioria das pessoas estão dormindo, né? Tem uns até que já estão mortos, precisa ser ressuscitado. Já está morto espiritualmente, né? Tem outros que estão dormindo, mas precisa acordar. Então ele fala, preocupada com questões ligadas somente à matéria. Então, as pessoas que estão dormindo, ela tem uma característica, é que ela só está preocupada com as coisas da matéria. Então, isso denota que é uma pessoa que está dormindo. Quando você vê pessoas aí, é por isso que os pastores que estão no ego, eles estão alimentando aquilo que vocês querem. Dinheiro é ficar na matéria. Olha aí as campanhas aí que acontecem nas religiões aí. Venha, venha. Por quê? Está alimentando o seu ego. Está atrás da matéria, porque vocês estão dormindo. Então, esses líderes, eles estão manipulando vocês. Esse é um sinal de que as pessoas estão dormindo, pessoal. Entende? Está sem lucidez. Não despertou ainda. Está num sono bem gostoso, né? Ah, está no grupo religioso, mas está dormindo. O sono não importa o lugar, não. O sono continua, meu irmão. Se você não despertar, você vai continuar em qualquer lugar. Aí ele fala, quem abre a lucidez começa a ter um pensamento espiritual que escapa da teoria e invade a prática. Então, é um sinal daquele que despertou. Ele começa a ter um pensamento de buscar as coisas espirituais, né? E aí começa a escapar da teoria da religiosidade. E ele começa aquilo e está na prática dele, na vivência dele. Entende? É por isso que é diferente a espiritualidade. Espiritualidade é prática. É você estar ali cultivando aquela espiritualidade. Né? Ter lucidez significa enxergar. Então, ter lucidez você significa enxergar. Mas com que olho você vai enxergar? Com olho físico? Todo mundo tem olho físico aí. Eles estão dizendo que estão enxergando. Mas será que estão enxergando mesmo? Entende? Então, é o olho espiritual. É o terceiro olho está aberto. Você sabe que eu já falei aqui, né? Tem um vídeo aí gravando, eu explicando qual é esse terceiro olho. Tá aí no meu canal aí. Vá lá, assista também, que é importante para você entender. Então ele fala que lucidez significa enxergar. Enxergar o quê? Ele se conecta com o nosso espírito, pois ele passa a ser protagonista da nossa jornada. Qual é a sua lucidez espiritual? Você está prestando atenção nisso? Então, é a pergunta que ele faz. Você está prestando atenção no que você está fazendo espiritualmente, né? Na sua jornada? Você mesmos aí que estão despertos, será que você está com lucidez olhando o que você está fazendo na sua jornada? Então, a lucidez vai conectar com o nosso espírito o quê? Que vai abrir a visão espiritual para você entender. Entende? Aí ele fala, através da lucidez que conseguimos desenvolver a mediunidade, né? Seja através da intuição ou de experiência ainda mais intensa, como clarividência, aonde abre também a clarividência. Ele fala, qualquer que seja a experiência como o astral, ela pode ser perdida quando a nossa lucidez fica comprometida. Então, a lucidez, é por isso que o trabalho da Matrix aqui, com a mensagem subliminar, é fazer você perder essa lucidez aqui.
Você perde essa lucidez aqui, até você fora do corpo também perde a lucidez. Entende? O que mantém essa nossa lucidez é a gente estar conectado com a espiritualidade. Entende? Aí ele fala, quem estuda projeção astral sabe disso. Então, quem estuda projeção astral, saída do corpo, sabe dessas coisas. Não há experiência sem lucidez. Então, se você sai do corpo, mas não está vendo nada, você está dormindo. Você não viu nada. Né? O espírito lá fez um bocado de coisa com você e você voltou para o corpo. O que, que aconteceu? Alguém me fez alguma... Você entende, pessoal? Então, precisa estar enxergando. Mas você tem que ter que olho aberto? É o terceiro olho, o olho espiritual. Né? Aí ele fala disso. Aonde foi que eu parei? Não há experiência sem lucidez. Quem consegue sair do corpo não pode ter emoções fortes como medo ou agitação, pois na mesma hora o espírito será puxado para o corpo. A experiência vai acabar ali. Então, foi o que aconteceu na minha primeira saída do corpo, né, pessoal? Eu não sabia o que era essa coisa, o olho espiritual, porque eu estava estudando essas coisas, né? Estava meditando e tal. Aí teve um dia que eu dormi, né? Eu dormi até ouvindo a meditação, mas aí só que eu acordei, mas meu corpo ficou lá na cama. Eu acordei, eu digo, eu vou no banheiro, porque deu aquela vontade de ir no banheiro. Eu levantei, mas só quem levantou foi o quê? Foi o meu corpo espiritual, meu corpo físico ficou lá na cama. Aí quando eu vi aquilo, que eu olhei para o corpo estava translúcido assim, né? Com a luz assim brilhando. Nossa, pessoal, eu digo, eu tô morto. Aí quando eu vi assim, o corpo ficou lá na cama e o meu espírito saiu, eu querendo ir pro banheiro, né? Eu ia pro banheiro espiritual. Aí quando eu vi aquilo, eu tomei um susto. E quando eu tomei um susto, eu pensei que estava morto, porque eu não sabia, né? Que isso era uma saída do corpo. Eu voltei pro corpo. E nossa, e quando eu voltei com o coração na boca batendo, né? Ainda fiquei assim meio paralisado aí, voltei assim com medo, porque eu estava com medo pensando que eu estava morto, pessoal. É normal quando acontece isso, né? Mas eu não tinha conhecimento. Foi aonde eu passei a estudar sobre essas coisas, né? Por causa dessas experiências que eu tive. Ali fala, todas as práticas que existem para a saída do corpo envolvem trabalhar a lucidez, seja através do chakra ou buscando ter uma consciência do longo da rotina do dia a dia, mantendo o pensamento elevado e uma postura equilibrada. E é um estilo de vida muito que um conceito ou uma tática. Então, é um estilo de vida que você vai. Então, por que me aconteceu eu tenho saída do corpo? Porque eu sempre estou trabalhando a minha lucidez, né? Trabalhando a paz, meditando. Então, isso faz com que favoreça que eu saia do corpo. E eu estava fazendo isso porque eu estava estudando, né, ferrenhamente esses estudos espirituais, né, tal. Só não conhecia esse negócio de projeção astral. Foi aonde eu tive isso aí, né? Porque quando você está lúcido, pessoal, a espiritualidade quer usar você tanto aqui nessa área como no mundo espiritual. Ela quer usar. Entende a espiritualidade? Então, eu tive a saída, né? E meus olhos espirituais estavam abertos, os olhos da consciência. Então, eu vi o meu corpo lúcido, parecendo aquela neblina. Você já viu a neblina, a fumaça assim?
e ela tinha luz, era toda cheia de luz assim. Eu saí, nossa, eu digo, eu tô morto, morri, gente. Pronto, o meu corpo tá lá ó, na cama, entende? Então, acontece. Então, por isso que todas as pessoas que assistem meu vídeo aqui frequentemente têm saída do corpo, pessoal. Já me relataram. Por quê? Eu parece que tem um magnetismo que é passado para isso, porque ela trabalha a espiritualidade, aí passa aquele magnetismo e você começa a ter a saída do corpo. Teve até uma irmã que disse que teve a saída do corpo, ela viu o corpo dela lá, deitado, e viu um espírito deitado na mesma posição que o corpo dela. Ela saiu assim, a consciência dela, aí depois ela tomou susto e voltou pro corpo. É isso, pessoal. Aí tava me contando, até ficou com medo. Ah, irmão, vou parar com isso, porque isso não é coisa de Deus, não. Eu digo, isso que é coisa de Deus, é a coisa da espiritualidade. Você entende? É o medo, né, pessoal? A gente tem, é normal, mas temos que trabalhar, né? Aí ele fala aqui, é também a lucidez que serve como uma bússola em nosso caminho. Então, sem lucidez você não vai ter um guia, a bússola, né? Por isso que você tem que estar conectado, que ali vai fazendo você enxergar o mundo espiritual. Ele fala, já que ela é o motor da racionalização, ela nos ajuda a direcionar a nossa jornada conforme a nossa evolução. Então, pessoal, se você é uma pessoa que está buscando bastante a espiritualização, você tem uma evolução muito grande, o qual vai acontecer isso, vai ser guiado por essa lucidez espiritual, né? Ele fala, pois quanto mais estudamos e descobrimos sobre a vida, sobre a nossa essência espiritual, mais desejamos progredir, buscamos novas perspectivas. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu estava estudando, né? Descobrindo sobre a minha essência, a espiritualidade. Eu tive a saída do corpo. É uma experiência da nossa consciência. Agora, só que eu estava desavisado, né? Eu fiquei com medo, tomei um susto e voltei para o corpo. Mas depois eu tive outra e comecei a perceber, não, isso é normal, é o trabalho da espiritualidade, né? Aí ele fala, com a lucidez tem a ver com a percepção daquilo que nos rodeia de maneira como encaramos. Opa, saiu aqui, peraí, deixa eu voltar, vamos lá. Onde foi que eu parei? Como a lucidez tem a ver com a percepção daquilo que nos rodeia, a maneira como encaramos os acontecimentos da vida. Pois diz que quem tem a consciência exata onde estamos pode mudar absolutamente tudo. Pode ser duro de aceitar, pois a vida inteira somos ensinados a enxergar a vida mais cor de rosa. Então, é no mundo de Poliana, né? É ensinado a gente enxergar um mundo aí que não acontece nada, não tem coisa ruim. É isso. É porque a gente é criança, né? E é passado isso para a gente. O adulto esconde as coisas porque a nossa consciência não está preparada a receber aquela informação. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que deixar de ser criança espiritual também, para enxergar a realidade do que é isso aqui. E dói, né, pessoal? Enxergar a realidade aqui dói. Mas ele fala, mas a verdade é que vivemos na camada mais densa de uma dimensão chamada umbral. Então, a gente vive numa camada densa. Então, aqui as energias é densa. Então, é umbral.
Então, tem espírito denso, tem espírito com pensamentos negativos aqui. Entende, pessoal? Por isso que a gente precisa sutilizar, se espiritualizar, para que a gente esteja aqui no umbral, mas o umbral não esteja atingindo a gente. Essas energias densas não atingem a gente. A gente passa pelo umbral, faça o nosso trabalho aqui no umbral, mas a gente não é atingido. O pior de tudo é quando você cai no umbral, você vai perdendo a lucidez e você aí se densifica e aí já era, mano. Você fica, os espíritos lhe vê, começa, entende? E aí você perde a lucidez, ele tá lúcido, aí começa a fazer coisas, intuir você para fazer coisas erradas e você nem percebe. Tem pessoas religiosas assim, pessoal. Ela nem percebe que está errando. Entende? Por causa, perdeu a lucidez. Aí ele fala, se todos que estão aqui encarnados são moradores do umbral, e digo mais, todas as noites, quando o seu espírito se desprende do corpo, ela sai no umbral. Então, é aonde o nosso espírito sai. Quase todas as pessoas andam no umbral, independente do nível de consciência espiritual, porque a gente já está no umbral. Mesmo a gente aqui encarnado, a gente está no umbral aqui, mas só que sua consciência está no corpo físico, o qual não está vendo o umbral que existe aqui, nessa realidade. Mas aqui é umbral. Está acontecendo maldade, está acontecendo um bocado de coisa. Entende, pessoal? Olha aí, é só você ligar a televisão agora aí, ó. 12 horas aí, vai passar os noticiários aí. Veja aí o que é que acontece aqui no umbral. Entende? Aí ele fala, manter a lucidez no umbral não é nada fácil. Para conseguir compreender como manter a lucidez no umbral, é preciso ter a mente e o sistema do qual fazemos parte por estarmos aqui. Por isso, sou obrigado a contrariar novamente a ideia de muito comum sobre a vida. Viemos aqui para ser felizes, pois Deus nos fez para alcançar todos os nossos objetivos. Infelizmente, isso não é verdade. Não é, pessoal. A gente vai passar coisa aqui porque aqui é umbral. A gente veio fazer aquele propósito aqui para despertar as outras pessoas. A gente veio fazer isso, ser uma luz aqui na escuridão. Foi o que Cristo, quando veio para aqui, ele veio ser luz do mundo. E é difícil, né, pessoal? Aí, quem acredita totalmente nessa informação, ou possui um olho cerrado, fechado, né, para o que acontece ao próximo, a dificuldade do outro, ou está usando Deus para justificar seu próprio privilégio, é uma visão descomplicada que o conforto financeiro proporciona. Obviamente, a felicidade faz parte da jornada espiritual, mas não é nosso único objetivo. Então, a verdadeira felicidade está dentro, não é nessas coisas materiais. Então, aquele que fica olhando isso, buscando, ele está sem lucidez, pessoal. Ele caiu na armadilha também. Ele caiu na armadilha daqui da Matrix. Entende? Está preso. Ele está preso em alguma situação. Então, ele tem que estar livre para fazer o objetivo que você veio fazer aqui no umbral. Porque você está no umbral aqui. O que é que você veio fazer aqui no umbral? Você tem que estar lúcido para fazer a obra de Deus, né? Trazer as coisas do alto para resgatar alguns que estão dormindo aí. É isso que a gente está fazendo aqui, pessoal. Porque quando acabar isso, a gente vai embora. E o negócio é que as pessoas ficam sem lucidez, ficam iludido pela Matrix. Em vez de ela ir embora, ela vai ficar aqui. Ela vai ter que voltar de novo para fazer o mesmo processo.
Quem que vai votar de novo? A consciência dela. É isso que acontece, pessoal. Não tem para onde correr. Aí ele fala, pelo contrário, viemos aqui para aprender, e aprender nem sempre é fácil, já que escolhemos experiência e os resgates de equívoco passado com a formação de evolução. Logo encontramos muita dificuldade na vida do que facilidade. Então, encontramos dificuldade, pessoal. E a gente tem que entender que isso é do jogo aqui. A gente não tem que deixar a nossa esperança, a nosso trabalho que a gente veio fazer, isso deixar a gente parar o nosso trabalho. Entende? Faz parte do jogo. Aí ele fala, quando esperamos que ser mágico nos justifique, através dela entendemos por felicidade. Uma vez que assumimos se este é o nosso propósito, não vamos conseguir aceitar os acontecimentos mais complicados, o que acelera o nosso conhecimento. Então, se a gente não aceita também as coisas que acontecem aqui ruim, pessoal, isso não vai acelerar o seu conhecimento. Você está preso ainda na Matrix. Só está esperando coisas daqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o homem que espera só nessa vida é o mais miserável, é o mais miserável dos homens. Entende, pessoal? Então, você tem que ter uma visão além. Aí ele fala, todos enfrentamos trânsito, boleto para pagar, questões afetivas mal resolvidas, trauma, dificuldades existenciais. Então, todos nós enfrentamos isso, pessoal. E precisamos entender que isso é do jogo. É aí que você está lúcido. Você está com a visão maior, está lúcido, entendendo o que está se passando. Aí ele fala, a sociedade é um caos diário. E a nossa existência está muito mais ligada ao sentido do ditado. Matar um leão por dia do que pensar que o mundo deve atender nossos desejos. Então, o mundo não está para atender nossos desejos. Então, o ditado diz é matar um leão por dia. Entende, pessoal? É o que acontece com a gente aqui, pessoal. Não tem jeito. Aí ele fala, ao manter a lucidez no bar, aprendemos a lidar com as emoções e manter a calma quando algo nos acontece de forma que esperamos. O carro quebrou, né? Problema burocrático, desequilíbrio financeiro, falta de dinheiro, doença, perda ou separação. Estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar essa dificuldade e não para receber facilidade. Portanto, quando buscarmos manter a lucidez, vamos acabando adotando uma postura mais resiliente perante a dificuldade, mantendo o foco sempre na lição e no conhecimento que o momento turbulento traz. Tiramos o foco do ego e do desejo para passar a viver sob perspectiva mais espiritualizada, baseada na aceitação da dificuldade. Então, pessoal, você vai entender. Uma pessoa espiritualizada, ela vai entender isso. Porque uma pessoa que passa por essas coisas de dificuldade e elas arreia, ela tem depressão, ela cai ou então até tira a vida e tudo, mas você está ali, firme, mantendo a sua espiritualidade, mantendo, porque você sabe que aqui é passageiro, é uma ilusão. Essa dificuldade vai passar. Entende por que a lucidez é importante, pessoal? Você entende? É a minha pergunta, por que é importante? Ele também responde aqui, porque você vai ter uma postura de resiliência. Você vai ter resiliência, é aquele que sabe manobrar as dificuldades. Você vai ser um alquimista espiritual. Você vai fazer do chumbo virar ouro.
com a ajuda da pedra filosofal, que é a pedra de esquina. Entende do vídeo de ontem? Entende, pessoal, como tem tudo a ver? Aí ele fala, isso mantém a calma, buscar sempre dominar as emoções. Então, é o que a gente precisa ter, o controle das emoções, fugir do ego, a gente ter a calma. Essas coisas é assim mesmo, é do jogo. Então, a sua consciência precisa. Então, por isso que precisa ser uma pessoa espiritualizada para trabalhar isso. Seja qual for a dificuldade enfrentada, claro que o humano acerta tempestades que vão ser mais difíceis de atravessar do que outra, mas é garantido que quanto mais tentarmos nos posicionar de forma mais lúcida perante a vida, mais fácil vai ficar a nossa jornada. Então, de acordo com que a gente vai espiritualizando, vai ficando mais lúcido, vai ficando mais leve a nossa jornada. Porque é um peso, você vê que é um peso, né? Nosso corpo é pesado, né? As pessoas que tiveram experiência de sair do corpo, quando volta, ela sente o peso do corpo. Então, você precisa se espiritualizar para não sentir o peso. Aí ele fala, existe várias maneiras de alcançar a lucidez. Uma delas é através da prática de meditação. Pessoal, não pode. Foi até, eu falei ontem com a irmã, né? Se ela meditava, ela disse, não tenho prática. Ela está assistindo meus vídeos, eu digo, irmã, eu vou enviar uma meditação para você praticar e ir praticando a meditação, porque isso vai ser bom. Então, vai ser bom que vai trazer a clareza da lucidez para ela. Ele fala que a prática da meditação é importante. Ele fala, a meditação é a técnica que envolve um foco da mente em um objeto específico, como a respiração, para alcançar um estado de clareza mental e tranquilidade. Então, ela vai alcançar uma clareza mental e vai ter uma tranquilidade, vai equilibrar as energias, o chakra do corpo dela. Foi por isso que eu enviei para a irmã. Né, irmã? A irmã, se estiver ouvindo, ela vai entender. Aí a meditação regular pode ajudar a acalmar a mente, a melhorar a capacidade de concentração, o que, por sua vez, pode levar a maior nível de lucidez. Aí ele fala, outra forma de alcançar a lucidez é através do autocuidado. Eu já falei aqui sobre esse autocuidado. Mas ele fala o que é o quê? Ele fala o autocuidado adequado. Isso inclui cuidar da saúde física e mental, como ter uma alimentação equilibrada, praticar exercício regularmente, dormir o suficiente, gerenciar o estresse. Quando estamos fisicamente saudáveis, emocionalmente equilibrados, nossa mente tende a funcionar de forma mais clara e lúcida. Então, a gente vai ficar mais lúcido aqui. Porque se a gente não tem um sono bom, tá com a alimentação errada, a gente fica cochilando, né? Então, a gente não está lúcido. Às vezes pode estar acontecendo uma coisa, você não percebe, você vai agir com a emoção, com a coisa que você vai tomar, porque você tem que agir com tranquilidade para saber qual é. Ali tem como é influência espiritual de baixa vibração, você tem que olhar tudo isso. Então, se você está cochilando, cansado, você não vai ter clareza. E você precisa ter clareza aqui, nesse umbral, né, físico, para você ter clareza espiritual no umbral. Entende, pessoal? É isso. Não tem como fugir. Então, o autocuidado, a gente se cuidando da saúde, cuidando do sono, cuidando disso, é importante para a gente ter uma clareza mental aqui, né? Que vai dar uma lucidez espiritual para a gente. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa lucidez espiritual, essa clareza que a gente tem, com esse olho que tem que ser aberto para a gente chegar
enxergar? Será que a Bíblia fala? Aí tem aqui em Provérbio 3, versículo 21 até o 24. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e nunca perderá de vista. Então, você vai ver. Se você mantém a sensatez e o equilíbrio, você não vai perder a lucidez. Porque o que faz a gente perder a lucidez é quando a gente não mantém o equilíbrio, as nossas energias. Entende? E nunca percará de vista o quê? 22 trará vida a você e será enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, você vai seguir o caminho espiritual sem tropeçar o pé em pedra. Foi o que Cristo falou. Você não tropeçar pé em pedra. Entende? Porque aqui a gente pode tropeçar em pé em pedra. Se você está cego, não está com lucidez, está tudo escuro, opa, tá tudo... você vai tropeçar em alguma coisa, você vai pisar em um buraco, você vai cair lá num barranco, porque você não está enxergando. Então, a lucidez vai trazer isso, para que você siga o caminho, você está vendo, a luz está clareando, você, opa, ali tem perigo, opa, vamos por aqui. Aí, e você vai seguindo, aí você vai, mas se não tem luz, se não tem lucidez, a lucidez é a luz que vai clarear o caminho, entende? Para que você siga o seu caminho em segurança e não tropeçará. Aí ele fala 24, quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Entende? Você vai sair do corpo, você não vai ter medo, e você vai ter um sono. Então, quando você voltar, você vai voltar com a energia duplicada para continuar essa jornada espiritual aqui, pessoal. Você entende que a lucidez, a Bíblia está falando de lucidez, para quem? Para a nossa consciência. Porque se você estiver dormindo ou estiver cego, né? Você vai ver tudo escuro. O cego vê tudo escuro. Aí você vai andando, você vai tropeçar, cair no barranco, entende? Você precisa ser guiado, né? Aí é por isso que dá a mão aqui, aí o pastor dá a mão, aí outro cego guiando outro cego. Aí ambos cairão no barranco. É o que está acontecendo com o grupo religioso, pessoal. É isso que está acontecendo. Aí o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala lá para 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Ele disse, não durma, pessoal. Então, esteja alerta, tenha lucidez, pois como os demais. Então, os outros estão dormindo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque para a gente continuar a caminhada no caminho certo, porque você pode ir, pisar em um barranco, ou tropeçar em uma pedra, cair, se machucar, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 4, versículo 27. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o seu pé do mal. Então, como é que você retira o pé do mal, pessoal? É você estar no caminho do meio. É por isso que ele fala, não decline. Então, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Você fique no caminho do meio, aonde você vai tirar o pé do mal. Entende? A sua consciência vai ter a lucidez, vai ter luz. Esse é o caminho, ó. Então você vai enxergando e vai caminhando. Entende, pessoal? A gente precisa estar lúcido aqui. E principalmente onde a gente vai fazer escolha aqui, em coisa de dinheiro, onde tem mutreta,
erro, aonde tem coisa, a gente precisa olhar isso. Não, isso está... entende? Pedir a direção da espiritualidade. Tudo que a gente vai fazer, pedir a direção da espiritualidade para ele nos ajudar nessa caminhada. Né? Aí ele fala, 2 João 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Para que não percamos, perder, né? Para que não percamos o que tenha ganhado. Antes recebemos inteiro galardão. Então, pessoal, ele diz, olhai por vós mesmos. Então, a gente tem que estar olhando como está sendo a nossa espiritualidade aqui nessa realidade. O que é que você está fazendo? Será que você está fazendo uma coisa de lucidez? Uma coisa que é de dimensões altas dos espíritos evoluídos? Ou você está sendo guiado pela espiritualidade de baixa frequência, mandando você fazer coisas que não deve? Olha as religiões aí, estão sendo guiadas por esses espíritos. E eles estão pensando que é espírito de Deus. Né? Porque estão fazendo cada coisa aí. Nossa, e está dizendo que é espírito. E as pessoas que estão dormindo estão acreditando nessas pessoas que dizendo que é de Deus ali e elas estão dormindo. Não está percebendo por que ela está dormindo. Quando ela desperta, ela vai olhar, né? Aí vai ver, nossa, o que é isso que está fazendo lá? Né? Teve uma irmã que percebeu isso agora, porque ela está desperta, ela percebeu a igreja que ela estava antes, tá fazendo coisa até idolatria. É isso que dá o despertar. Quando você desperta, você começa a ver as coisas. Mas quando você está dentro lá, está dormindo, eles estão colocando coisa, você não consegue ver. É difícil, entende? Então, você tem que olhar por você para que você não perca o que você já tem ganhado. O que é que você tem ganhado? Essa conexão com a espiritualidade, né? E aí, antes recebemos o inteiro galadão. Então, se a gente está conectado, a gente vai receber o galadão da espiritualidade. Aí, o que é que ele fala mais? Salmo 15, versículo 2 e 3. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, pessoal, essa pessoa está com lucidez. Eu falei de sinceridade aí, tem um vídeo aí falando a sinceridade espiritual, né? Falei também sobre a humildade. Então, quando a pessoa anda na humildade e na sinceridade, ela está com lucidez. Quando ela sai disso, ela já perdeu a lucidez. Olha aí, pessoal. Eu vejo isso os líderes aí, as pessoas, né? Que estão aí na religiosidade. Eles estão assim, pessoal. Não tem sinceridade, não tem humildade, sabe? Uma altivez muito grande. Então, essa é uma pessoa que está lúcida. Então, se ela não está lúcida, ela não tem a chave para abrir, para ter a conexão com a espiritualidade. Então, essa pessoa não tem conexão com a espiritualidade. Ela está o quê? No ego. Quando fica no ego, já foi, já era. Não tem espiritualidade aí. Entende? E aí, tá cego e seguindo um monte. E eu tô vendo que são pessoas que tem muitas pessoas que estão seguindo essas pessoas. Por que essas pessoas estão seguindo? Porque elas estão dormindo aí. Não tá vendo isso na pessoa. Por que eu tô vendo?
Entende, pessoal? Você entende como o despertar causa isso? Mas é isso, a gente tem que lidar. É do jogo. Eu tô aqui gravando meu. Se quem atentar para isso, despertar, ele vai começar a olhar isso. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Isaías, né? Não, eu falei o outro trecho, né? Então, uma pessoa que está desperta, ela não difama com sua língua a outra, não fica falando mal do seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Então, não aceita subornar para fazer mal a alguma pessoa, para fazer isso. A pessoa que está desperta, ela não faz isso, pessoal. E tem pessoas aceitando isso, fazendo isso, e está cega, porque está cega. Aí o que é que ele fala mais? Isaías 32, versículo 3. E os olhos do que vê não abrirão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. Então, pessoal, aquele que abriu os olhos para ver não olha para trás. Por isso que a Bíblia diz: não olhe para trás, ande agora para frente. Se você for desperto na espiritualidade, você tem que seguir agora até a glória, pessoal. Né? E se seus ouvidos abrir e estar atento também, não tampe os ouvidos. Tem pessoas que abrem a clara audiência e aí tem medo porque fica ouvindo espírito, né? Fica, ou então abre a cara, a evidência também fica vendo. Aí fica com medo, aí ela fecha. Ela fecha o canal da espiritualidade. Por causa do medo das coisas. Porque o medo foi colocado pela Matrix mesmo. Para que você não veja isso. Você é criança, não pode ver isso. Entende? Na hora que a gente quer ver alguma coisa que criança não pode ver, que a gente tira a criança da sala. Não é? É a mesma coisa que a Matrix faz. Tira da sala. Entende? Aí ele fala, Efésios 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Então, pessoal, o apóstolo Paulo estava orando para que aqueles irmãos tendo iluminado o vosso entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, é os olhos da consciência, que é o terceiro olho. Então, tem que ser iluminado para você enxergar, para que você saiba, então você vai ficar sabendo qual seja a esperança da sua vocação. Você saber o trabalho que você vai fazer. E os quais a riqueza da glória e da herança do santo. O galadão que você vai receber também. Tem que abrir os olhos, pessoal, espiritual. Não tem como. Aí ele fala, Salmo 119, 37. Desvie meus olhos das coisas inúteis. Fazer-me viver no caminho que traçaste. Então, tem um caminho que Deus traçou. Vocês sabem qual é o caminho. Que o próprio Deus enviou esse caminho, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, esse caminho não é o caminho como os pastores ficam falando, caminho da igreja, não. É um caminho espiritual, que é o caminho do meio. Entende? Então, ele está mandando desviar os olhos das coisas inúteis, então, da ilusão, para que seus olhos fiquem nesse caminho. Seus olhos espirituais, né? Aí, o que é que ele fala mais? Que é Lucas 24, 31, até 31 a 32. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele estava falando no caminho e nos expunha as escrituras? Entende, pessoal? Foi aqueles dois discípulos que viram Cristo, né? Falando da escritura no caminho ali.
que eles estavam seguindo. Cristo apareceu lá, se materializou, apareceu, eles começaram a ver e Cristo começou a ensinar a Escritura a eles. E ardia o coração dele quando Cristo falava, porque era a verdade que Cristo estava falando. Aí eles abriram os olhos espiritual e reconheceram a Cristo, a Jesus. Então, até para você ver Cristo, enxergar Cristo, você tem que abrir os olhos espirituais. Eles reconheceram. Aí quando Cristo viu que eles reconheceu ele, Cristo desapareceu da frente dele. Entende, pessoal? Essa é a espiritualidade. Quando você vai lendo a Escritura, vai abrindo a sua visão espiritual. Aí, Salmo 25:15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tirará os meus pés das armadilhas. Então, seus olhos espirituais têm que estar voltados para o Senhor, o caminho do Senhor, para que ele tire seu pé de armadilha. Tem armadilhas. E se você tiver cego, você vai pisar numa mina aí, numa armadilha, e nem vai ver. Entende, pessoal? Por isso que temos que ter lucidez para enxergar. Tem que abrir os olhos à lucidez. Aí, opa, saúde, né, pessoal? Aí ele fala, ora, também para que Efésios 1:18. Já falei esse versículo, né? Já falei. Então, temos que ter a nossa lucidez aberta para que a gente veja as armadilhas que estejam. Então, o Senhor pode nos dar essa lucidez, clareamento, que vai fazer com que a gente enxergue essas armadilhas e não pise nela. Você entende por que é importante estarmos com lucidez? Você sabe que a lucidez é a chave que abre a porta para a comunhão com a espiritualidade. E aí ele vai guiar. Você vai deixar esse guia, o Espírito Santo, centelha divina, o eu superior, você vai deixar ele guiar pelo caminho da espiritualidade. Entende, pessoal? É isso. Agradecer a vocês por mais um dia aqui, a Deus, agradecer a vocês pela visualização, né, pessoal? Pessoal, a visualização tá grande, tô gostando, mas dê aquele like aí no YouTube, porque isso vai fazer com que o vídeo seja espalhado, pessoal. Quantas pessoas precisam ouvir uma explanação dessa, pessoal? Uma explicação dessa? Quantas pessoas estão aí? Tanto pessoas de grupo religioso, quanto pessoas que não estão em grupo religioso precisam ouvir. Então, quando você que está visualizando, você dá lá o like, vai o YouTube ele começa a espalhar para as pessoas, começa a enviar para o canal, o YouTube da pessoa. Entende, pessoal? E aí pessoas vão visualizar e vão ver lá. Oh, nossa, a explicação sobre isso e tal. E aí elas podem despertar por causa disso, pessoal. Então, você tem contribuição. Você não está falando aqui, mas você fez uma participação da espiritualidade. Entende, pessoal? É por isso que eu estou falando. Você pode ajudar de várias formas, pessoal. Eu coloquei meu Pix aí, coloquei isso aí para você distribuir meu vídeo. Você pode estar também lúcido, fazendo com que as outras pessoas entrem nessa lucidez, trabalhando a espiritualidade. Entende, pessoal? Vamos assim, devagarzinho, a gente quietinho, fazendo o nosso trabalho aqui quietinho na espiritualidade. Deixa aí esses daí que estão dizendo que são famosos. Não, eu vi mesmo já 3 vídeos aí, 3
dizendo, eu encontrei com ET, que não sei o quê, e ela está achando que é importante. Então, uma pessoa dessa está lúcida? Não está, porque ela está se achando importante, porque ela teve o contato com o C, que não sei aonde, era o C da dimensão de não sei da onde, aí só isso, e aí ela está aí preso também. Isso é falta de lucidez também, porque ela está pensando agora que ela é melhor do que as outras pessoas. Então, isso é falta de lucidez. É isso que eu vejo aí, pessoal. Deixa essas pessoas aí e a gente vai fazendo aqui nosso trabalho, devagarzinho, com humildade, com a nossa sinceridade, trabalhando a nossa espiritualidade, que a espiritualidade vai galgar, vai fazer o trabalho espiritual no coração das pessoas. Tá certo, pessoal? Um abraço, agradecer a vocês e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que a gente fique nesse umbral. Tchau!